Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Feliz 2021 para você, para toda a sua família, seus amigos. Que bom que você está aqui comigo. Esse é o vídeo de abertura da temporada 2021 do nosso canal Orquidicas. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a você que me acompanhou todos esses anos, que esteve comigo o ano todo, que prestigiou o meu trabalho, que curtiu, que compartilhou, que deixou o seu like, que passou para os amigos. Muito obrigada por tudo que a gente viveu no ano 2020. E agora em 2021 eu tenho certeza que tudo vai ser melhor. Tudo vai se resolver esse ano e a gente vai poder caminhar junto e curtir muito, vamos dizer, as peripécias do canal Orquidicas, pode ter certeza disso. Quero aproveitar e já pedir para você dar o seu like, compartilhar com seus amigos, mandar para todo mundo, colocar no seu grupo do WhatsApp, compartilhar no seu Facebook, porque isso faz o canal Orquidicas crescer, me ajuda muito e faz com que as informações cheguem a mais pessoas. Se a gente não compartilhar, não vai acontecer isso. Se você também deixar de dar o seu like no vídeo, o YouTube às vezes deixa de te notificar de vídeos novos, tá? Então tem muita gente com essa dúvida, falando que não recebe a notificação dos vídeos do Orquidica. Assiste, deixa o like, porque isso faz com que o YouTube te avise de um vídeo novo, independente de clicar no sininho lá, ok? Mas sem mais enrolações, vamos começar sobre o assunto de hoje. Acho que vocês repararam que tinha todo um clima de suspense no ar, na chamada, né? Dessa nossa estreia da temporada 2021 do canal Orquidicas. Por quê? Eu pensei bastante, fiquei aqui com as minhas ideias e pensei, eu quero trazer um assunto bem legal e bem completo para o nosso primeiro vídeo do ano. Tive algumas ideias, mas devido ao que está acontecendo nos últimos dias, quer dizer, se você é da região sul e sudeste aqui do nosso país, a das outras regiões também, mas eu acredito que nesse momento aqui, região sul e sudeste, é onde mais se concentra as chuvas, é o que a gente está passando nesse momento. Chuva é muito bom, orquídeas adoram água de chuva, tá? Mas o excesso de chuva também traz alguns problemas para o nosso orquidário. E um desses problemas, quer dizer, a chuva ela pode aumentar, né, a intensidade de alguns problemas. E um deles, que é o que eu escolhi para essa nossa conversa de hoje, e o assunto que eu escolhi para começar essa nossa temporada 2021 aqui do Orquidicas, foi falar sobre lesmas e caracóis. Eu sei que nesse momento deve ter gente assim, caracóis? Mas não são caramujos? Como assim caracóis? Legal isso, né? Não que isso vai mudar a questão de você ter essa praga ou não no seu orquidário, ou quanto às técnicas que a gente vai utilizar para poder se livrar dela. Mas a título de informação, lesmas e caracóis, lesmas, caracóis e caramujos são todos molúsculos, tá? Não são insetos. Às vezes a gente está na empolgação do vídeo, eu principalmente, que eu começo a falar e não paro, e às vezes a gente fala uma palavra ou outra que não é correta naquele contexto. Mas, então, lesmas, caramujos e caracóis não são insetos, eles são moluscos. Acontece que lesmas e caracóis, eles são moluscos terrestres. E o caramujo, ele é um molúsculo aquático. Essa que é a diferença, tá? Não vai mudar muito no nosso dia a dia essa informação, mas a título de conhecimento, eu acho legal que todo mundo saiba disso, tá? Então, o que a gente tem que cuidar no nosso orquidário são lesmas e caracóis, ok? Então lá, já falei para vocês que eles são molúsculos, ok? Segunda informação muito importante. Esses molúsculos são hermafroditas. O que significa isso? Que apenas um único indivíduo é necessário para que ocorra a proliferação da espécie, tá? Então, entenda o que eu vou te falar agora, isso é muito importante. Quem quiser pegar caderninho, gente, para anotar, eu quero fazer esse vídeo o mais completo possível, com todas as informações necessárias para que a gente consiga fazer o controle dessa praga nas nossas coleções, tá? Então, isso significa que apenas um indivíduo que você traga para o seu orquidário, para a sua coleção, ele é capaz de infestar todas as plantas que você tem no seu orquidário. Então é muito importante que você saiba disso. Às vezes alguém fala, é só uma lesminha. Não, essa lesma pode fazer um grande estrago na sua coleção, tá? Outra informação importante. Para quem não sabe, em média uma lesma e um caracol também,
vive 2 anos, tá? 2 anos. Sendo que 1 ano desse ciclo, durante 1 ano ele está na fase adulta, quer dizer, durante 1 ano ele é capaz, porque tem algumas diferenças entre algumas espécies, mas basicamente, durante 1 ano da vida da lesma e do caracol, ela é capaz de depositar entre 300 e 400 ovos em 1 ano. Então assim, imagina que cada uma lesma que você vê no seu orquidário, cada um caracol que você vê no seu orquidário é capaz de colocar de 300 a 400 ovos. São muitos indivíduos. Por isso que é tão complicado a gente conseguir acabar com essa praga e realmente exterminar esse problema da nossa coleção, ok? Tem um outro detalhe, entre 7 e 10 dias, todos esses ovos depositados, eles eclodem. Então, você tem que imaginar o seguinte, que a lesma que está viva hoje, ela está depositando esses ovos e ainda que ela morresse hoje, ela provavelmente já deixou pelo menos aí 100, 200 ovos depositados nas suas orquídeas para que eles eclodam e comece o ciclo novamente. Então, é importante saber disso. Então, assim, um único indivíduo tem que ser dado o mesmo respeito, porque ele é capaz de trazer muito dano para a nossa coleção, tá? O que é legal, assim, tem muita gente que fala que não tem lesma nas suas orquídeas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é que você não tenha lesma nas suas orquídeas, você dorme cedo, entendeu? A pessoa que dorme cedo não vê que ela tem lesma na sua coleção, tá? Por quê? As lesmas são molúsculos de hábitos noturnos. Elas saem para se alimentar à noite. Algumas não têm resistência, inclusive algumas espécies, até à luz do sol. Tá? Não é só o fato do calor, de não aguentar o calor, elas não têm resistência à luz do sol, então elas precisam ficar abrigadas e isso significa dentro do substrato das nossas orquídeas, nas nossas instalações, nas nossas bancadas e tudo mais que tiver no seu orquidário, se protegendo desse sol. Elas saem para se alimentar à noite. Então, se você não tem o costume de estar no seu orquidário à noite, começa a se programar para fazer isso. Ai, mas Vanessa, meu orquidário não tem nem luz à noite. Gente, providencia. Quando eu fiz a reforma aqui no orquidário, talvez no decorrer do vídeo a imagem não vai ficar tão boa para vocês, mas a ideia, a gente está aqui para falar de lesma e caracóis, tá? Não é para eu ficar aparecendo. Então, se caso eu não apareça direito, não tem problema. O que eu quero mostrar são as características, os sinais, os problemas, para que você entenda o que está acontecendo no seu orquidário, tá? Então, se esses molúsculos, eles saem à noite e você não vai no seu orquidário à noite, é muito provável, e eu quero deixar claro, que eu acredito que você acredite que você não tenha esse tipo de problema no seu orquidário. Agora, quando a infestação começa a ficar muito grande e a concentração de indivíduos cresce demais, você acaba até começando a encontrar esses molúsculos durante o dia, tá? Então isso é um sinal, se você começar a encontrar lesma e caramujo e caracol na sua coleção até durante o dia, no fim da tarde, pode se preparar que provavelmente você já está com uma infestação bem grande, ok? Mas Vanessa, então tá bom, você não fica no seu orquidário à noite, eu é que fico, como é que eu faço para saber se eu tenho problema de lesma na minha coleção? Você tem que se atentar aos sinais, tá? A primeira coisa que as lesmas gostam de fazer é comer a pontinha da raiz da sua orquídea. Ai, que graça, mostrar para vocês. Essa daqui é uma San Andrés, é um híbrido de braçávula, né? Que eu tanto amo, que vocês sabem que eu adoro. É uma planta que tá, né, até saudável, tem brotação nova, já é a segunda floração dela, eu já postei uma floração dela para vocês. Tá bem grudadinha aqui no cachepô, mas se vocês prestarem atenção, olha a situação dessas raízes. Essas raízes perderam toda a partinha verde delas, tá vendo? Claro que existem outras coisas que podem queimar a raiz da sua orquídea, mas o que a lesma faz? Ela vem aqui e come aquela pontinha verde. É disso que ela gosta. Pontinha verde, deixa eu ver se eu mostro alguma aqui para vocês. Aqui. A lesma vem comer a pontinha verde, tá vendo? É isso que ela gosta de comer, tá? O que acontece? Esse é um dos sinais que você
consegue começar a identificar se você tem ou não problema de infestação de lesma no seu orquidário. Segundo, aqueles rastros de muco que a gente costuma ver, isso a gente consegue ver durante o dia facilmente, também é um sinal de que você tem problemas com lesmas na sua coleção. E o terceiro sinal é que às vezes o ataque da lesma ele é tão drástico, ele é tão pesado, que você começa a ver uma planta definhar, você está fazendo todo o procedimento correto, você está adubando, você está regando, ela está na luz correta e simplesmente a planta definha e começa a morrer. Por quê? Quando as raízes são danificadas, obviamente a planta não tem mais como se alimentar e ela tende a morrer. Eu já vi casos da planta estar bonitinha num vaso e de repente ela simplesmente cair de tão grande o dano que a lesma fez nessa planta, ok? Deixa eu ver o que mais aqui eu posso mostrar para vocês. Bom, vamos falar agora de como evitar. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que evitar excessos. Excesso do quê? Excesso de água, excesso de sujeira, excessos de adubação. Todos os excessos são um grande problema quando a gente quer cuidar, quer fazer o controle de uma praga, tá? Então, por exemplo, um orquidário extremamente úmido, um orquidário que as plantas ficam muito tempo molhadas, quer dizer, quanto mais umidade desnecessária tiver ali, melhor será o habitat para lesmas e caracóis, tá? Então, por exemplo, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção, você tem que saber disso quando você cria o ambiente ideal, que você considera ideal para cultivar suas orquídeas, ok? Então, o que acontece? Se você tem, é fato, orquídea, você vai ter lesma, tá? Tem muita gente que diz, as minhas plantas ficam penduradas, as lesmas não chegam até lá. Chegam sim. Tem duas possibilidades aí, duas coisas que costumam acontecer, isso é costumeiro. Primeiro que elas já estão em algum vaso, tá? Então vamos dizer que estão todas penduradas e aí tem uma lesma aqui. O que acontece? Eu já vi aqui na minha casa, tanto antes da reforma que eu fiz, como depois da reforma. Eu já vi lesmas descendo pela haste de ferro e descendo para um vaso novo por aqui. Então por mais que elas sejam lentas, né, muita gente fala assim, mas a lesma anda devagar. Gente, não se engane, elas têm uma capacidade incrível de se locomover. Durante uma noite elas são capazes sim de migrar de um vaso para outro e elas fazem isso com muita facilidade, tá? O que acontece? Geralmente as lesmas começam comendo as raízes das orquídeas, mas quando elas acabam com as raízes boas, que já não sobra mais nada, elas sobem, começam a comer os brotos novos e também botões que estão se preparando para florescer. Eu mesmo já mostrei para vocês plantas minhas lindas que eu estava há um ano esperando a floração, coisa maravilhosa, e de repente, na hora que abre, está faltando um pedaço da flor. Por quê? Porque a lesma comeu o botão da minha flor. Elas se alojam dentro do botão e vêm comendo de dentro para fora. Então, assim, é muito complicado. A gente precisa realmente controlar essa praga, tá? Antes que realmente fique uma infestação, talvez quase que impossível de resolver, ok? Eu tenho uma teoria, e algumas pessoas não concordam com isso, né? Teoria não, um modo de tratar a minha coleção, vamos chamar assim. E eu respeito as pessoas que não concordam com isso que eu faço, da mesma forma que eu respeito as pessoas que fazem ao contrário. Que é o quê? Quando eu falo para vocês, chegou com uma planta nova na sua coleção, deixa ela uma semaninha em cima de uma bancada separada e faça o replantio dessa orquídea antes de levá-la para a sua coleção. Por que eu faço isso? Não só lesma, mas outras pragas podem vir numa planta que você acabou de adquirir, um novo exemplar que você trouxe para a sua coleção. Não é o correto você fazer o replantio de orquídeas em qualquer época do ano. O certo é que você replante orquídeas quando elas estão soltando novas raízes, tá? Mas Vanessa, eu prefiro fazer o replante da orquídea nova, né, que chegou aqui na minha coleção, antes que ela venha para minha bancada. Por isso, porque eu tô aqui me matando há tempos para fazer o controle, por exemplo, das lesmas aqui na minha coleção. E aí eu trago um vaso que chega cheio de lesma de novo e eu coloco aqui
e o ciclo se inicia, ok? Então, muito cuidado, falei bastante agora nesse começo de vídeo, mas é para deixar claro para vocês o quanto é rápida essa infestação e o quanto vai ser difícil a gente conseguir resolver esse problema. Eu mesmo, vocês sabem disso, eu tenho esse problema aqui e vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo para poder resolver. Agora a gente vai lá pro outro lado. Vocês viram, né, minhas plantas floridas aqui, lindas. Ô pessoal, ó, uma coisa, tá? Vocês viram que eu tô de cameraman hoje, né? Então, o Lucas, meu sobrinho, lembra? O Lucas tá aqui filmando pra mim. Obrigada, Lucas. E ele que tá fazendo também a edição dos vídeos agora. Ficou diferente, ficou legal, não ficou? Então, o Lucas, é ele que tá aqui, ó, fingindo que eu não tô falando com ele agora. É importantíssimo que você mantenha o seu orquidário limpo e organizado. Nesse fim de ano, por exemplo, eu tive alguns dias de folga. Uma das coisas que eu fiz aqui no meu orquidário foi pegar uma VAP e limpar todas as bancadas, né, as minhas prateleiras de madeira que eu tenho aqui. Seria excelente que a gente tivesse realmente acesso a todas as informações quando a gente começasse o nosso cultivo. Eu mesma cometi vários erros aqui. Erros talvez seja muito pesado, né? Equívocos em algumas escolhas que eu fiz, justamente por não ter informação. Então, por exemplo, bancadas de madeira cheias de musgo, eu acho lindo, eu acho bonito vaso cheio de musgo, eu não acho feio. Mas o que acontece? Quanto a maior concentração de musgo, os ovos dessas lesmas, elas podem estar depositados na sua bancada de madeira. Elas podem ficar durante o dia embaixo dessa prateleira, se abrigando do sol. Ok? Então, às vezes, você fala assim, não, mas eu olhei o meu vaso hoje, não tinha nada nele. Mas ela pode estar na sua bancada de madeira. Então, se você puder, limpe as suas prateleiras, tá? Se você puder fazer isso. E se você puder, na minha opinião, trocar as suas bancadas por ferro, por aço, o dia que chegar a hora de eu fazer essa reforma aqui é o que eu vou fazer. Eu vou tirar as bancadas, as prateleiras de madeira e vou utilizar aço, telas para fazer as minhas bancadas, porque com certeza vai ajudar muito no controle também dessa praga. Outro detalhe importante, seu orquidário tem que ser limpo, tem que ser organizado, o seu chão tem que ser limpo, porque caso contrário, as lesmas e os caramujos também podem passar a viver no chão do seu orquidário, certo? Então, se você tiver lixo, entulho, muita coisa jogada, você também tem, vamos dizer, um outro criadouro de lesmas, tá? Para que você tenha que controlar. Orquidários profissionais, quando eles, por exemplo, quando eles encerram, vamos dizer que o cara está vendendo um lote de valqueriana, tá? Quando ele encerra a venda desse lote, sabe o que eles fazem? Eles fazem uma esterilização completa naquele lugar. Então vamos dizer que tinham lá, sei lá, 5, 10 mil plantas, venderam tudo. Antes deles chegarem com um lote novo de plantas lá, eles limpam as bancadas, tiram o musgo, recolhem todos os lixos, caso tenha, né? Folhas, pedaços de plantas, de substrato que caiu ali, fazem uma limpeza com cloro no chão. Por quê? Se tiver alguma praga ali, que por acaso sobrou, alguma doença, eles conseguem acabar com isso antes de chegar com um lote novo de plantas. Então, assim, esse raciocínio é muito legal de você seguir também no seu orquidário. Então, manter ele limpo, organizado, sem sujeira, sem muita coisa jogada. Isso é legal, inclusive, para evitar outros problemas. Por exemplo, local que tem muito lixo e entulho jogado é propício para a gente ter problema com escorpião, com lacraia, certo? Então, limpeza e organização nunca é demais, gente. Nunca é demais, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer isso. Agora eu quero mostrar para vocês, aqui, tá chegando. Eu tô aqui nessa outra parte, que a luz é um pouquinho melhor, porque eu quero falar para vocês sobre o controle. Eu entendo que tem pessoas que são completamente contra o uso de produtos químicos, seja nos seus quintais, né, que é o meu caso aqui, o meu orquidário, seja num orquidário mesmo numa área externa, por causa de crianças, de animais domésticos, mas eu preciso alertar que geralmente todos os, vamos dizer assim, sistemas de controle naturais não costumam ser muito eficazes, tá? Se você entender no começo do seu cultivo, quando você tem poucas plantas que você tem que fazer, isso vai dar certo, tá? Mas um pouquinho assim, existem métodos naturais, por exemplo, você pode comprar chuchu,
tá? Ó, vocês já devem ter ouvido falar disso. Comprar chuchu, picar e colocar em pontos estratégicos no seu orquidário, próximo a vasos de plantas, casca de melancia. Tem gente que fala em pegar a ração de animal, umedecer e colocar lá, porque as lesmas vão sair e vão até essa isca. Tem gente que fala que você pode colocar cerveja em alguns potinhos, porque as lesmas... Não é que elas não vão, elas vão, tá? Mas eu fiz isso aqui, então assim... A quantidade de indivíduos que se dirigem a esse tipo de isca natural, geralmente é muito pouco. Geralmente são os indivíduos mais novos, inclusive. Eu fiz isso algumas vezes aqui e eu confesso que eu não obtive um bom resultado. E outro detalhe, você precisa, logo que amanhece o dia, correr e recolher essas iscas, porque senão você corre o risco da lesma. O sol apareceu, correr e voltar para o esconderijo dela. Então você tem que colocar essas iscas à noite e logo cedo você tem que ir coletar como? Com um saco específico, jogar isso lá dentro, amarrar e jogar fora, tá? Você não pode jogar no chão do seu orquidário, por exemplo, ok? Você tem também a possibilidade de usar isca química, tá? O que é a isca química? Nosso conhecido lesmicida. Dá para mostrar? Ó, dá para vocês enxergarem aqui o azulzinho? Tá? Tem gente que fala que é bolinha, não é bolinha, né? É um granulado isso daqui. Esse daqui em especial é um lesmicida da marca Forte, ok? Mas tem o Metarex, tem outras marcas. Tem gente que vende isso daqui em uns potinhos fracionados. O importante é ser lesmicida. O que acontece? O lesmicida é uma isca, tá? De forma alguma, você pode pegar isso aqui com a sua mão e jogar nos seus vasos, tá? Uma vez que você toque nessa isca, o nosso cheiro impede que essa isca seja eficaz. A lesma passa e fala, tô sentindo um perfuminho ali, já não vou pegar essa isca que eu não sou boba. Então você... não pode pegar por conta disso, de tirar a eficácia, tá, dessa isca. E segundo, que isso aqui é extremamente tóxico. Se por algum acaso você tiver pego esse produto com a sua mão e levar ela à boca, você pode ter um problema de saúde muito sério, tá? Então, você pode fazer a utilização dessas iscas aqui na sua coleção. Mas Vanessa, quanto que eu jogo? 3, 4, 5 bolinhas, né? Granuladinho em cada vaso. E quanto tempo ele funciona? Então... esse é um dos problemas, na minha opinião, quando a gente pensa em fazer o controle só com o lesmicida. Na realidade, não existe, até hoje eu não encontrei, se alguém souber, me manda esse artigo, me mostra essa bula, porque eu não encontro essa informação. O que existe é uma recomendação que você use quantas vezes forem necessárias. Então, não existe nenhum lugar que fala que se eu fizer a aplicação desse produto hoje, que ele vai durar 2 dias, 3 dias, 1 semana, 4 dias. Não existe isso. Alguns desses lesmicidas deixam claro que eles são à prova d'água. Mas o que os mais experientes, inclusive, falam? Que é pra gente primeiro fazer a rega e depois jogar o lesmicida. É um produto leve, talvez ele perca a eficácia se a gente vier com a rega diretamente em cima dele, ou ele vai embora com a água que você está jogando em cima. Então, o ideal é que você faça a rega e depois jogue por cima. Eu aqui em casa, no caso de aplicação desses lesmicidas, eu reaplico a cada 7 dias, tá? Eu não sei se é muito, se é pouco, mas como a gente não tem a informação de realmente quanto tempo dura isso daqui, é o que eu costumo fazer, tá? Eu costumo aplicar a cada 7 dias, então se você não conhece, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ok? Esse é o lesmicida granulado. Esse é da marca Forte, mas tem Metarex e tem outros de outras marcas. Você também pode fazer uma outra coisa que eu vou explicar para vocês. Tudo tem suas ressalvas, né? Isso aqui é um balde, ok? Um balde verde, super verde. Eu não falei para vocês no começo do vídeo que as lesmas e os caracóis são molúsculos terrestres, diferentes do caramujo, que é um molúsculo aquático. Então, o que acontece? Todo bicho, inseto, molúsculo terrestre respira, vamos dizer assim, por pulmões.
Eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque daqui a pouco já aparece um biólogo falando, não, porque esse bicho não tem pulmão, esse tem branquia, esse tem não sei o que, esse tem não sei o que lá. É só uma explicação, gente, é só para deixar fácil o entendimento dessa regra, tá? Eu não sou bióloga, entendeu? Então o que acontece? Todo o bicho, vamos falar assim, que respira, não consegue ficar embaixo d'água, ok? Certo? Ele precisa sair para respirar. Então, vamos dizer que eu ache que... Deixa eu ver aqui um vaso que cabe. Que esse vaso meu aqui, que é uma violácea, ok? Ah, eu acho que esse vaso está infestado com lesmas ou caramujo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar água. Eu já vi gente falando que coloca água com fumo, eu já coloquei água com inseticida, mas pode ser água pura, gente, água pura. Você vai colocar água aqui dentro e você vai pegar o seu vaso e vai mergulhá-lo aqui. Quanto, Vanessa, que eu vou mergulhar o vaso? Até que a água esteja da altura dos seus pseudobulbos já é o suficiente. Por quê? Se você deixar esse vaso aqui por volta de 5 a 10 minutos e voltar depois, você vai ver que todos os indivíduos adultos, tá? Só deixando claro isso para vocês. Adultos que estiverem aqui nesse vaso, adultos ou adolescentes, eles vão fazer o quê? Eles vão subir para as folhas e para os pseudobulbos, porque eles não conseguem ficar sem respirar. Não é rápido, não é imediatamente assim que você coloca ele dentro d'água. Por isso que eu falo, espera entre 5 e 10 minutos. E eu te diria assim, eu conheço pessoas que juravam de pé junto que não tinham problema dessa praga nas suas coleções e quando fizeram isso com um vaso, ficaram desesperadas com a quantidade de lesma e caracol que subiu nessa situação. Ponto negativo de você fazer isso. Todo mundo sabe que doenças, elas são transmitidas por corte, até por uma rega. Então, o que eu aconselho? Fez isso com esse vaso e você quer fazer com outro? Joga essa água fora e põe uma outra água aqui. Por quê? Por causa da lesma e do caracol? Não. Para prevenir doenças. Esse é o ponto negativo de você fazer o controle de lesmas e caracóis dessa maneira. Você tem que jogar essa água fora antes de colocar um novo vaso aqui. Porque se por algum acaso tiver uma doença nesse vaso, você não vai transmitir para outra planta, ok? Então, quando você fala para uma pessoa como eu, que tem essa quantidade de plantas para usar esse sistema, já dá para entender que é um pouco difícil, né? Um pouco complicado eu conseguir pegar todas essas plantas e deixar cada uma delas de 5 a 10 minutos dentro da água. É complicado, é difícil eu conseguir atingir esse objetivo. Mas se você tem 10 plantas, se você tem 20 plantas, eu te diria que se eu tivesse 50 plantas, eu ainda assim faria isso, tá? Eu faria isso porque eu acho bem legal. Então, dessa forma, você vai eliminar os indivíduos adultos, ok? Adultos. Os ovos você não vai eliminar, certo? Outro detalhe, você não pode achar que uma única vez que você faça o tratamento vai resolver. Justamente por essa facilidade que a lesma tem de proliferar. Os tratamentos, eles têm que ser contínuos, eles têm que acontecer várias e várias vezes. Mas deixa eu continuar aqui. Outra possibilidade que você tem, usar um inseticida. Inseticida você usa o que você achar melhor, tá? Cada um tem suas preferências, conforme as suas condições, a sua cidade, o produto que você tem acesso. Eu sempre falo para vocês que o inseticida que eu passei a usar, depois que eu tive problema com os ácaros, eu fui usar Colosso, porque eu tive problema com ácaro. E para mim, esse inseticida, ele foi eficaz contra todo tipo de praga que possa ter no meu orquidário. Então, para mim hoje, esse é o melhor inseticida que tem. Como é que você usa ele? Se você resolveu usar o Colosso, você vai utilizar sempre com EPI, né, se protegendo, usando uma máscara, usando uma luva, diluindo 2 ml por litro, para você fazer a borrifação nas suas orquídeas ou para você, se quiser, colocar de molho. Acontece que, voltando ao assunto dos indivíduos adultos, tem um problema com lesma. Se você achar que você vai ficar jogando inseticida e vai resolver tudo, não vai, porque o inseticida precisa cair em cima da lesma. Entende o que eu estou falando? Então, onde é a parte que usar inseticida não é tão eficaz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui.
Digamos que eu quisesse jogar inseticida agora aqui nessa planta. Não, eu quero jogar inseticida aqui porque se tiver lesma eu vou matar. Isso aqui é um guarda-chuva para lesma. Ela pode estar aqui embaixo. Se você fizer a borrifação do produto aqui e a lesma estiver aqui embaixo, o produto muito provavelmente não vai atingi-la e você não vai alcançar o seu objetivo. Então é importante que você faça esse tipo de aplicação quanto mais tarde possível, à noite. Voltando naquele assunto que eu falei, se você não tem luz no seu orquidário, se você não consegue tá no seu orquidário à noite para fazer certos procedimentos, veja se você não consegue providenciar isso. Porque no caso de controle de lesmas, é importantíssimo que você faça a aplicação desse inseticida à noite. Porque é quando a maioria dos indivíduos já está saindo para o lado de fora e você vai conseguir realmente atingi-los, ok? Lembrando, nenhum inseticida, seja ele natural, seja ele químico, é eficaz contra ovos. Todo inseticida só consegue, se atingir, matar indivíduos adultos, né, adolescentes, que já estão rodando. Nenhum inseticida mata ovo de nada, tá? Por isso que quando você usa inseticida, você precisa usar ao menos 3 vezes seguidas a cada 7 dias. Então eu joguei na segunda-feira, eu vou jogar na outra segunda e na outra segunda, tá? Para que você garanta a eficácia. Então quer dizer, quando completar esse ciclo, aquele ovinho que estava lá incubado, que não morreu no primeiro dia, quando ele eclodir no segundo, você vai matar, e depois mais um pouquinho, o ovinho mais novo, você vai pegar também. Eu aconselho 4 vezes, tá? No caso de utilização de inseticida. E como eu falei para vocês, aqui em casa, acabou com todas as outras assim, ó, coxoninha, não tem problema de mais nada, mas esse é assunto de um outro vídeo. Deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Então eu já falei para vocês das iscas naturais, das iscas químicas, dos inseticidas, do balde com água. E agora eu vou falar de uma coisa muito importante, que é a coleta manual. Quem me acompanha há muito tempo no meu canal, e isso é legal, assim, eu não tenho nenhum problema em admitir erros e dizer que eu mudei de ideia e que eu reaprendi, né? Que eu aprendi algo muito melhor. Por isso que eu falei que é uma pena que a gente não consiga as informações todas de uma vez quando a gente começa o cultivo. Quando eu comecei o canal, a quantidade de plantas que eu tinha era muito melhor. Então eu fiz um vídeo falando que eu achava que a coleta manual era, nossa, é desnecessário, imagina você ter que ir fazer a coleta manual. Por quê? Porque naquela época eu tinha meia dúzia de planta e para mim era muito fácil, até a questão de infestação de lesma era muito pequena. E obviamente, realmente eu não ficava aqui pesquisando à noite, ok? E assim, gente, não tem jeito. Na minha opinião, o melhor remédio para a infestação, não, a melhor solução para a infestação de molúsculos no seu orquidário é a coleta manual, tá? Por que eu dei essa volta toda? É imprescindível que você faça a coleta manual. Eu tenho a minha xicrinha, eu tenho a minha pinça de máquina de overlock, que a minha amiga Cida Andreoli me deu. A Cida, inclusive, sabe que eu e a Cida fizemos várias vezes nesse fim de ano? A gente vem para cá e fica aqui de noite, de madrugada, fazendo coleta. Ela vem aqui para me ajudar. E se você tiver alguém que possa te ajudar a fazer isso, é muito importante. Eu vou explicar por quê. Lembra no começo do vídeo que eu falei que cada lesma, ela vive 2 anos. E durante 1 ano ela está na fase adulta e ela pode colocar de 300 a 400 ovos. Então imagina que você tenha 100 indivíduos na sua coleção. Quantos ovos isso gera? E aí você imagina o contrário, que cada indivíduo que você coleta, quantos ovos deixam de ser depositados na sua coleção. Então, isso é muito importante, gente. Eu sei que muita gente não pode fazer, talvez por causa da condição do seu orquidário. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou dar uma dica. Você quer fazer coleta manual? O que eu indico? Primeiro, regue as suas plantas. Não sei se vocês repararam que a gente está aqui conversando e está caindo umas gotinhas. Tá vendo que estão todos os vasos bem molhados? Eu fiz para mostrar para vocês, está tarde já, está bem tarde. Exatamente o que eu faço no meu dia a dia. Primeiro você molha, essa rega pode ser 6 horas da tarde, 5, 6 horas. Deixe seus vasos bem molhados, porque o excesso de água, a lesma fala assim, oh, que beleza, tá tudo molhadinho, eu já posso sair para bagunçar. Segundo,
Eu costumo dizer que tem a hora morta da lesma, tá? Que hora morta é essa? Não é 6 horas da tarde, não é assim que anoitece que elas saem para fora. Eu te diria que a hora que elas começam a zanzar, zanzar, zanzar é a partir das 10 da noite. Você quer começar a achar lesma mesmo na sua coleção, é às 10 da noite. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Viram que eu tô falando com vocês? Eu tô olhando assim, ó. Sabe por quê? Olha o que eu vou mostrar para vocês. Vem aqui. Ainda bem que eu tô com um cinegrafista hoje. Lucas, você consegue mirar aqui pra gente? Olha isso aqui. Estão vendo? Olha aqui, a bestalhada, onde ela tá. O que eu fiz? Exatamente isso que eu expliquei pra vocês, tá? Eu fiz a rega por volta de 6 horas da tarde, exagerada. Aqui o meu orquidário é coberto, então ele não recebe chuva. E deixei passar todo o tempo, a gente veio aqui para fora, já era mais quase 11 horas, né, da noite, Lucas, para justamente esperar dar essa hora morta, porque é dessa forma que eu ia conseguir explicar para vocês como que realmente as lesmas se comportam. Então, infelizmente, não adianta você vai até encontrar uma lesminha ou outra às 6 horas da tarde, 7 horas, mas é esse horário que elas vão começar a sair. Então, eu venho aqui e faço a coleta desse indivíduo que está adulto e que poderia depositar 300 ovos na minha coleção, ok? É imprescindível, gente, precisa fazer isso. O que tem nessa minha xícara linda que está escrito? Sou feliz porque cultivo orquídeas. Aqui dentro eu costumo colocar vinagre de álcool. É muito legal você colocar isso aqui. Se você colocar água, a lesma não morre. E aí, durante a coleta, o seu processo que você está fazendo, ela começa a subir aqui nessas paredes. Então, uma pinça. Ah, não tenho pinça de overlock, Vanessa, eu tenho uma outra pinça. Não tem problema, use outra pinça, pode ser, tá? Joga um pouquinho de vinagre aqui dentro da sua xícara. Ó, aqui, ó, já tem lesma aqui, tá vendo? Pega a lesma, joga aqui, ela morre imediatamente, tá? Aí você vai falar, nossa, Vanessa, então eu posso jogar vinagre nas minhas orquídeas? Não, não pode, tá? Se pudesse eu já teria jogado. Por que a lesma morre tão rapidamente? Justamente porque o vinagre é um ácido, tá? É uma pena que a gente não pode utilizar dessa ferramenta no controle de lesmas e caracóis, porque se a gente jogar vinagre nas nossas orquídeas, todas as raízes vão se queimar e a gente vai perder as plantas. Infelizmente, mas para lesma é um barato. Então, por exemplo, vamos dizer que você sabe que você tem um cantinho no teu quintal, no teu orquidário que tem lesma ali, que não tem orquídea, é o chão. Joga vinagre de álcool. Pronto, entendeu? 5 minutos, sumiu o cheiro, não tem problema nenhum. É muito bom. Se você tem essa situação, por exemplo, para você fazer a limpeza do chão do seu orquidário, pode usar o vinagre em álcool. Tem gente que joga sal no chão do orquidário. Pode jogar sal sim no chão do orquidário, não tem problema nenhum, ok? Isso vai te ajudar muito, 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 muito. Eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta que eu tenho. Isso aqui é a minha lanterninha, tá? Por que que eu tenho essa lanterninha? Ah, Vanessa, mas eu não tenho lanterna. Eu tenho... Você pode usar a lanterna do seu celular. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Eu tenho um olho bom, viu, gente? Eu enxergo as coisas bem assim à noite. Deixa eu ver. Quando a gente está tratando de cuidar de acabar com a infestação de lesmas e caramujos, a gente tem que entender que você não acha todas de uma vez. Então você tem que fazer isso hoje, daqui a 7 dias de novo, daqui a 7 dias de novo, daqui a 7 dias de novo. E é assim que eu estou atingindo um objetivo, é assim que eu estou conseguindo exterminar essa praga do meu orquidário. Até então eu não estava conseguindo. Ah, mas Vanessa, só com a coleta? Não, eu uso Metarex. Ainda bem que eu tenho cinegrafista. Falei que eu tenho olho bom, né? Olha aqui. Por que que eu gosto de usar lanterninha? Tem gente que vai sem lanterninha, viu? Ó, estão vendo? Caracol, outro caracol. Estão vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse indivíduo, vou jogar aqui. Vou pegar esse indivíduo e vou jogar aqui. É um serviço de garimpo, entendeu? Que nem no meu caso, que tenho vasos altos, eu preciso dessa luzinha
para poder enxergar os indivíduos e tirar daqui. Você consegue mostrar, Lucas? Aqui, gente. Estão vendo? Deu para mostrar? E ó, tem um adulto aqui, estão vendo o bebê do lado? Deu para ver? Legal, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o adulto, vou jogar aqui e agora eu vou pegar o bebê. Continuando o raciocínio, por que eu uso a lanterna? Quando você não tem uma boa iluminação, quando os vasos estão juntos, que é o meu caso, mas o ideal não é não estar junto. Mas a gente faz o contrário. A gente começa a colecionar para depois aprender o que é certo e errado. E às vezes algumas condições já estão estabelecidas. Quando eu já estava com um bando de orquídea, que eu comecei a aprender uma série de coisas, e infelizmente é isso que eu falo, quando a gente comete alguns equívocos. Tá bom, não foi legal, mas assim, eu quero aprender, eu quero melhorar. Então, o que eu faço? Eu corro atrás para resolver o problema. O ideal é que as plantas não estejam tão perto uma das outras, mas se elas estiverem, você precisa estar olhando. Olha lá, Lucas. Estão vendo, gente? Mais 2 caramujos ali, caracóis, não é caramujo, a gente tem mania de falar. Caramujo. 1 com a lanterna. Então, por que da lanterna? E se você não tiver, para você usar a lanterna do seu celular. Se você ficar olhando diretamente para o vaso, talvez você não vai ver. Então, por que eu acho que eu falo para vocês usar a lanterna? Seja uma lanterninha dessa ou a lanterna do seu celular. Quando você está passando assim nos seus cachepôs, a lanterna, o caracol, ele aparece, ele brilha. Entende como é mais fácil você encontrar? Se eu for ficar fazendo coleta aqui agora, vocês vão ficar loucos, porque assim, eu tô falando com vocês e tô vendo uma quantidade enorme de indivíduos aqui. Por quê? Vamos indo pra cá. Porque eu justamente tô no meio desse tratamento. A gente já fez aqui brincando umas 10 sessões de coleta. Eu e a Cida. Nossa, a Cida Andreoli participa do nosso canal Orquidicas, tá lá com a gente, me ajuda muito nesse quesito. E a gente fica aqui, às vezes, até muito, muito tarde, tá? Fazendo essas coletas. Tem uma outra coisa muito importante. E eu já fiz isso, tá? Então, não faça. Tem gente que tem mania de, por exemplo, achei uma lesma aqui. Aí a pessoa pega a lesma, joga no chão e pisa. Gente, nunca faça isso. Cada vez que você faz isso, pisar ou jogar no seu chão essa lesma, e você pisa nela, todos os ovos que já estão ali dentro dela, esperando apenas ser depositados, eles se espalham no seu ambiente, tá? Então, se você não sabe, fique sabendo disso. Por que eu falei que se você usar uma isca natural, né, um alimento, para você jogar dentro de um saco plástico e amarrar bem amarrado? Porque você não pode correr o risco de apertar, por exemplo, apertar a lesma. Eu, por mim, apertava, matava tudo esse trem, mas não pode. Porque se você mata sobre alguma superfície, ou sobre o chão, ou dentro do seu próprio vaso, você está espalhando todos os ovos. Eles não são microscópicos, acho que a gente consegue ver com uma lupa, mas eles são transparentes e muito pequenos, a gente não consegue enxergar na hora que está acontecendo isso. Então a lesma, ela tem que ser coletada, tem que ser jogada dentro de uma solução para que a gente possa descartar, tá? Não façam nunca isso, o lance de pegar a lesma e apertar. Comecei a falar no começo do vídeo para ter cuidado com chuva, por quê? Esses ovos também conseguem ficar incubados por um bom tempo para suportar as épocas de seca. Vocês, quem tem problema em casa com isso, quem tem jardim já deve ter visto. Às vezes está tudo beleza no jardim, vem uma chuva e aí você vê aquela infestação de lesma, às vezes subindo numa parede, saindo do seu jardim. Por quê? Quando chega a época de chuva, aí aparece muito mais. Por isso que eu falei assim, chuva é muito bom, as orquídeas gostam, mas a gente tem que ter cuidado porque no caso de lesma, elas ajudam para que os ovos eclodam mais rápido, que você tenha mais problema de infestação, tá? No seu orquidário, isso infelizmente, nesse caso, a chuva não é legal, tá?
Então vamos dar uma resumida aqui. Expliquei para vocês o que é a lesma e o caracol e a diferença de um caracol para um caramujo. Falei o que ela faz, o dano que ela pode causar, e ela pode sim matar a sua planta, e em pouco tempo. Tá? Aqui na minha casa, a única lesma que eu tenho é essa pequenininha que eu mostrei para vocês. Tem pessoas que têm exemplares enormes no seu quintal. Tem gente que chega a ter até aquele caracol africano enorme. Então, quer dizer, se uma lesminha desse tamanho faz um estrago desse, imagina o que uma lesma maior pode fazer em uma noite, tá? Então é importantíssimo fazer a coleta, é importantíssimo você exterminar. Falei para você que você pode utilizar a isca natural, você pode usar a isca química, você pode utilizar o inseticida, você pode fazer a coleta manual. O que eu indico? Eu indico, e é o que eu faço aqui, eu uso sim o inseticida se eu acho necessário, até porque às vezes ele funciona como manutenção, então eu jogo em todas as plantas, assim eu previno pragas, mas eu não gosto de ficar jogando muito inseticida não, já falei isso para vocês, eu não sou a favor de ficar jogando veneno dentro de casa. Como eu não tenho problema com outras pragas, é o que eu menos utilizo, mas você pode sim fazer aplicações de inseticida. Eu acho que você tem que aplicar o inseticida, eu acho que você tem que usar o Metarex, tá? E acho que você tem que fazer a coleta manual. Por quê? Todas as minhas outras, quando eu só usei Metarex não resolveu, quando eu só usei inseticida não resolveu, e a coleta manual eu não fazia. A não ser que eu estivesse no meio de um replantio e achasse uma lesma, eu a coletava dali, tá? Então, para que você consiga realmente exterminar da sua coleção, tá? As lesmas, você precisa fazer a coleta manual. Fazendo dessa forma, eu acredito que você vai atingir o seu objetivo. Vocês podem ter achado que eu mostrei muitos caracóis aqui nesse tempinho que eu fiz a coleta para vocês, mas vocês não imaginam como estava antes. Quando eu comecei esse esquema de fazer essa rega no fim do dia e esperar até a hora morta, não esquece, hora morta da lesma, 10 horas da noite. Tu quer achar a lesma, tu sai esse horário. Não sai antes não. Sai esse horário. Se você quiser sair antes e ficar lá mas tu tem que ficar das 10 para frente. É essa hora que você vai achar a lesma, entendeu? E fazer a coleta manual. Se você conseguir coletar 20, 10, 15 indivíduos em uma noite, entenda que são menos 300 ovos por indivíduos que vão ser colocados na sua coleção. E fazendo isso regularmente, a gente consegue atingir o objetivo. Então, manter o seu orquidário limpo, fazer a esterilização do local, fazer a coleta manual, usar a isca, pode usar sim o inseticida e verificar cada novo exemplar de orquídea que você traz para sua coleção. Você verificar, fazer o replantio antes de... Vanessa, eu não quero fazer o replantio porque eu não gosto, eu gosto de plantar quando tem raiz. Faz o lance do baldinho, que eu ensinei para você, espera, deixa ele lá, plantinha lá dentro, lá 10, 15 minutos para ver se não sai nada de lá de dentro. Depois faz isso na outra semana, porque vai que tem só ovos lá dentro, não tem nenhum indivíduo adulto. Mas tenta fazer esse controle, porque é só dessa forma que você vai conseguir ter, como é que eu posso dizer? Uma coleção sadia. Tem plantas que resistem a um ataque de lesma, outras não. E eu já perdi plantas por causa disso, já falei para vocês e já mostrei, tá? Que eu tinha plantas lindas e sadias e de repente do nada elas definham. E conforme o passar desse ano, eu vou mostrar para vocês inclusive coisas que aconteceram em 2020. Né? Esse tipo de problema de novo com lesma que acarretou eu quase perder planta aqui e vou estar mostrando isso para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês não tenham se cansado de me ouvir assim tanto tempo, mas eu quis fazer realmente um intensivão de o que você precisa fazer para conseguir resolver essa praga no seu orquidário. Respeito todos aqueles que vão dizer que não vão fazer coleta, que não podem fazer, que não tem condição, ok. Ainda assim, incentivo que você que ache que não deva fazer, tente todas as outras formas possíveis para acabar com essa praga no seu orquidário, porque é muito triste ver uma orquídea morrer porque uma lesma comeu todas as raízes e danificou a planta, né? Eu acho que se a gente tem amor pelas orquídeas, é o que a gente canta e diz por aí a todo tempo, eu acho uma judiação a gente deixar a planta morrer, porque eu não quero cuidar
porque eu não tenho tempo, porque eu não posso fazer. Nós temos várias formas de fazer esse controle e de ajudar, de amenizar, diminuir. Então faça, pelo amor que você tem, a sua coleção, as suas plantas e tudo que a gente prega. Cuide das suas orquídeas para que isso não aconteça com elas. E não se esqueça, toda vez que uma planta sofre um ataque, seja de qualquer inseto ou mesmo de um molusco, fica uma ferida aberta. Feridas abertas são portas para chegadas de doenças, fungos e bactérias. E aí a planta vai morrer mais rápido ainda. Então, controlando praga, dificilmente a gente tem problema com doenças. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ficou com alguma dúvida, pergunta, comenta, manda pro amigo, não importa. Eu tô aqui para responder vocês e pra gente curtir junto todos esses momentos, tá? Espero que vocês tenham gostado, desejo novamente a vocês um feliz 2021 e espero com todo o meu amor e com todo o meu coração que vocês estejam comigo em mais esse ano, na temporada 2021 do canal Orquidicas. Muito obrigada, beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!